Senhoras e senhores deputados, todos nós, senhor presidente, sabemos a importância da Petrobras para a soberania nacional. A Petrobras não é só a mais importante empresa brasileira. Empresa brasileira verde e amarela. Porque construiu uma imagem através do trabalho de brasileiros, os nossos petroleiros. A Petrobras se destaca entre praticamente todas as empresas de petróleo do mundo, tendo inclusive assumido a primazia em relação à prospecção de petróleo em áreas profundas. A Petrobras, através do seu centro de pesquisas, desenvolveu a tecnologia necessária para a descoberta e a exploração do petróleo em águas profundas. Por último, na camada do pré-sal. A Petrobras, portanto, precisa ser respeitada. Os petroleiros merecem todas as homenagens. Portanto, é muito duro, muito difícil ver o que vem acontecendo e que de alguma forma alcança a imagem da empresa. Ontem, na CPI mista no Congresso Nacional, um dos seus ex-diretores, que está preso, convocado a prestar um depoimento, negou-se a falar, invocando um preceito constitucional. Ainda o senhor Paulo Roberto Costa, conforme vem noticiando toda a mídia, está integrando um programa de delação premiada. Delação premiada que vai fazer com que ele, ainda, depois de todos os atos praticados, ele ainda possa receber algum tipo de benefício por colaborar para o esclarecimento de todos os fatos e ainda reunir todos os envolvidos, todos aqueles que fizeram parte do mesmo esquema. Mas quando falamos em todos aqueles que se envolveram no mesmo esquema de desvio de recursos públicos, somas bilionárias. Estamos falando também nas empresas, as pessoas jurídicas, que são as grandes corruptoras. Empresas que têm seus dirigentes. Não é razoável, não é aceitável
que, paralelamente à exposição de todos os nomes dos envolvidos, principalmente na área política, parlamentares, governantes, haja a omissão dos nomes dos dirigentes das empresas corruptoras que participaram de toda a quadrilha que foi formada. E aí, senhor presidente, ainda, aliás, e mais uma vez, temos o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do país, que, em decorrência de um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, não conclui a decisão, já colhidos os votos da maioria dos ministros, entendendo ser inconstitucional a contribuição para campanhas eleitorais de pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas que contribuem com volumosos recursos para as campanhas eleitorais daqueles que estão no poder e daqueles que são apresentados com possibilidades de alcançar o poder. Contribuições expressivas, contribuem e estão lá, sendo apontadas como as corruptoras pelo senhor Paulo Roberto Costa. E o Supremo Tribunal Federal, que tem o papel de decidir sobre a constitucionalidade das normas, vai permitir, porque não conclui o julgamento, que tenhamos uma eleição, mais uma, com base em flagrante inconstitucionalidade, já reconhecida pela maioria dos ministros que compõem aquela alta corte de justiça. Então, não é por acaso que a população esteja revoltada. A população vem exigindo, inclusive assumindo, os dados vão sendo reveladores, uma posição de desinteresse, de revolta em relação ao processo eleitoral. A abstenção, os votos nulos, vão alcançar percentuais mais relevantes do que em eleições anteriores. Então, o Supremo Tribunal Federal está assumindo uma postura antidemocrática. Além de não cumprir com o seu papel de concluir a tempo o julgamento do processo, ainda faz com que, a partir da indignação, da revolta e da repulsa, uma parcela da população manifeste desinteresse em participar do processo eleitoral. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna vendo aquele espetáculo lamentável acontecido ontem no Congresso Nacional, quando o senhor Paulo Roberto Costa, diante de várias perguntas, inclusive algumas que poderiam ser respondidas sem qualquer outra implicação, assumiu a postura
de invocar o direito de permanecer calado, para não fazer prova contra ele mesmo, o que é um direito constitucional. Estamos, portanto, diante de um quadro que mantém praticamente no banco dos réus a principal empresa do país, porque ele se aliou a um doleiro, não só doleiro, mas laranja, ou seja lá o que for, o senhor Youssef, para através de empresas de fachada desviar recursos públicos. Deputada Miriam Rios, bilhões, porque as cifras são as mais elevadas. Então, além de manifestar a minha solidariedade aos petroleiros que construíram o nome da Petrobras e estão sofrendo, angustiados, vendo a exposição do nome da empresa. Então, manifestar a minha solidariedade e esperar que possamos conhecer em breve os dirigentes das empresas corruptoras, as grandes empreiteiras, os bancos, as principais empresas privadas do país. Não podemos permitir que, sob o manto OAS, Odebrecht, Camargo Correia e outras, os dirigentes, que são os autores da corrupção, permaneçam com seu nome, com um nome desconhecido. Então, é duro tudo isso, mas o Brasil é muito grande e seguramente há de sobreviver a todo este episódio. Mais um, que as empreiteiras estavam nos anões do orçamento, estavam no mensalão, estão agora no escândalo da Petrobras, estão em todos os grandes escândalos. E o Supremo Tribunal Federal ainda dá essa contribuição para que tudo permaneça como dantes no quartel de Abrantes. Então, senhor presidente, em nome do Estado democrático de direito, em nome da legalidade, do respeito à Constituição, é que venho a esta tribuna, mais uma vez, manifestar a minha preocupação com a própria imagem do Supremo Tribunal Federal, que vai ficando ali com as suas vestais, sem qualquer reação. Os ministros que votaram pela inconstitucionalidade da contribuição de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais, estes sim, deveriam estar exigindo a conclusão do julgamento, para que antes da eleição, pelo menos, o povo brasileiro ficasse sabendo que o Supremo Tribunal Federal procrastinou uma decisão para manter no processo eleitoral as corruptoras de sempre. Muito obrigado.